Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula? Então, temos aí o nosso objeto de conhecimento da aula de número 18, Biodiversidade Brasileira. E o detalhamento nós temos disposição e acessibilidade dessas fontes de energia no Brasil, no Amazonas e no município. Então, esse é o detalhamento da nossa aula de número 18 e vamos aí a mais uma aula de Geografia. Muito bem, então trouxe aqui algumas imagens, para vocês observarem de algumas fontes de energias que nós vamos conhecer, a disposição dessas fontes presentes no nosso país e também em específico no estado do Amazonas e a acessibilidade dessas fontes de energia, disponíveis aqui no Brasil, no Amazonas e também no município, como o detalhamento aí que nós verificamos. Então, a gente vai conhecer cada uma dessas fontes, observar a utilização de cada uma delas, verificar também alguns gráficos e dados aí que nós trouxemos para essa aula. Então, nós temos aí que as fontes de energias renováveis no território brasileiro, elas existem aí diversos tipos de fontes, Então, nós temos formas variadas, fontes variadas de energias renováveis, aquela que a natureza tem ali um espaço de tempo para renovar essas fontes de energia utilizadas no Brasil, e trouxe alguns exemplos, Nós temos aqui a energia hidrelétrica, que vai ser a principal responsável aí pela geração de energia elétrica dentro do nosso país, E aí nós temos também, como nós vamos verificar, ao longo da aula, a acessibilidade e a disposição também de outras fontes de energia, como, por exemplo, a energia solar, a energia eólica e também a biomassa. E apesar aí também de ainda não serem plenamente incentivadas essas outras fontes de energia, a gente verificou aí os primeiros dados, nós temos a maior utilização com a energia hidrelétrica, mas essas fontes alternativas, nós chamamos assim, elas têm aumentado no Brasil. E aí a gente vai verificar alguns gráficos. Nós temos aqui a geração de energia elétrica no Brasil, assim como nós verificamos no texto, nós temos aqui a maior porcentagem da energia oriunda das usinas hidrelétricas, com mais de 60% de participação. E aí nós temos o gás natural, os derivados de petróleo, o carvão, a energia nuclear, a biomassa, a energia solar e também ali uma menor participação, nós temos a eólica e também a energia solar. E aí nós temos outras fontes de energias também. A disposição delas, eu coloquei aqui para vocês, nós temos em cada uma das regiões, a geração, a participação de cada uma das regiões em geração de energia elétrica no Brasil. E aí a gente tem essa participação regional no Brasil também, os dados de 2019. E aí nós temos a maior parte da região sudeste, com aproximadamente 29,1% de participação. Em segundo lugar, em azul, nós temos a região sul, com 21,8%. Aí nós temos a região centro-oeste, 12,6%, a região norte e a região nordeste. Cada uma delas aí com a sua participação regional no fornecimento de geração de energia elétrica no território brasileiro. E aí nós vamos verificar algumas dessas fontes de energia, Vamos iniciar com a energia hidráulica ou energia das hidrelétricas, e aí nós vamos iniciar com ela, que aqui tem aí a maior participação, como nós verificamos. Ela é derivada do movimento das águas dos rios, principalmente se você tem ali uma área com uma região, uma área de planalto, por conta do declive. É considerada aí uma forma eficiente na geração de eletricidade devido à quantidade, à abundância aqui de águas nos nossos rios, nas nossas bacias hidrográficas e também ao desnível, que é justamente aqui a forma de relevo em planalto, Então, a primeira fonte de energia, e aí vocês podem observar nessa imagem, E aí nós temos, quando nós não temos uma área em que possui esse desnível, esse declive,
E aí na usina ali é feito, né, participa ali da construção, todo um planejamento, as pessoas responsáveis, e aí você pega uma área, você vai provavelmente modificar o curso de um rio que está ali próximo, isso acontece muito nas hidrelétricas aqui da nossa região, e aí você consegue, né, esse desnível e também esse movimento das águas que vai girar ali nas turbinas, como a gente vai ver no vídeo mais à frente, e aí a gente vai entender um pouco mais desse funcionamento. Aí nós temos as áreas de planalto, que foi o que eu coloquei para vocês, né? Essa área com esse desnível, e aí a gente tem alguns exemplos, né? Em algumas áreas onde nós vamos encontrar. E a maior participação que nós vimos, que foi a região, que nós vimos lá no gráfico, a região sudeste, né? Então, essas áreas de planalto, por exemplo, elas vão ser as mais propícias para a construção de hidrelétricas, mas isso não significa que elas vão ser construídas apenas nessas áreas, né? A gente tem áreas de planícies também, como na região norte, onde nós vamos ter também a presença de hidrelétricas, né? Só que o planejamento, ele é feito ali de acordo com aquela forma de relevo, né? Com a realidade daquele espaço, tá bom? E aí nós temos que no território brasileiro, essas características, elas tornam aí a energia hidráulica uma opção particularmente viável e amplamente utilizada. Nós vamos ter ali vários pontos favoráveis, né? E pontos negativos também, muitas críticas com relação às fontes a essa fonte de energia, principalmente no estado do Amazonas, que a gente também vai verificar aí no final, onde nós vamos trazer para uma área mais regional, né? E aí essas características tornam essa energia hidráulica uma opção particularmente viável, né? Isso também se dá ali pela questão do custo, entre outras questões que a gente vai verificar mais à frente, né? Então aqui, como nós vimos lá no gráfico, ela vai ser amplamente utilizada para a geração de energia elétrica. E aí nós temos que o Brasil, ele apresenta extensas áreas planálticas, né? E aí nós vamos verificar justamente, né, esse favorecimento por conta dessas formas de relevo, e aí isso vai influenciar na construção de hidrelétricas, né, por conta dos desníveis que a gente vai encontrar aí nessas áreas. E aí isso vai ser mais propício, né, para a construção de hidrelétricas. 90% da energia ela é consumida no país, né, ela advém aí dessas usinas. E aí nós temos algumas, como a de Itaipu, no Rio Paraná, de Tucuruí, no Rio Tocantins, da Ilha Solteira, no Rio Paraná, e também em Baubina, Presidente Figueiredo, aqui no Amazonas. No gráfico, nós vamos verificar aí algumas das fontes de energia e a participação, né? E aí nós temos um gráfico trazendo para a gente todas as fontes de energia que são utilizadas. Nós temos aí a energia solar, a energia eólica, de biomassa, do gás natural, entre outras fontes de energia. Mas a primeira que nós estamos verificando aqui, a participação dela com relação às outras fontes de energia, né, que a gente encontra aqui, nós temos aí aproximadamente 61,9%. Aí aqui a gente tem energia solar, energia eólica, e dentro desse gráfico aí, nós conseguimos verificar a participação de cada uma dessas fontes de energia. Agora nós vamos assistir um vídeo e verificar aí como é que acontece, né, o funcionamento ali das hidrelétricas, essa geração aí de energia a partir dos movimentos das águas. Então vamos assistir. Muito bem, pessoal, nós sabemos que as fontes de energia, elas são importantes, principalmente para as sociedades urbanas, certo? Verificamos nas nossas aulas o quanto que é necessário a geração de energia elétrica para o modo de vida que a gente conhece. Já verificamos isso ao longo da aula, certo? E eu estou aqui para demonstrar, né, sobre as chamadas energias renováveis, né, as energias que têm aí uma importância muito grande, como nós já verificamos. A gente está aqui na usina hidrelétrica de Baubina, né, localizada aqui no estado do Amazonas, que ela tem essa função. Ela segue esse padrão de uma usina hidrelétrica, né, que gera energia baseada no movimento aí
das águas. A usina hidrelétrica de Balbina, ela segue o mesmo padrão de todas as usinas hidrelétricas do mundo todo, né? Só com a diferença que está localizada aqui no estado do Amazonas. E ela segue o mesmo padrão, como a gente falou, seguindo de um lado um lago, né, que tem aí está todo controlado, né, por conta do controle feito pelas barragens. Do outro lado, nós vamos ter aqui a jusante, né, essa água que já passou por todo o processo aí de geração de energia baseada nesse sistema de geradores, nesse sistema de turbinas característico de qualquer usina hidrelétrica. E aqui, na hidrelétrica de Balbina, gerenciada pela Eletrobras, Amazonas GT, não seria diferente. Essa coisa que está girando aqui é um eixo, né, onde está girando a partir de uma turbina que está lá embaixo, onde acontece, né, o movimento das águas que vão passando lá naquele sentido para cá, né, e essa turbina ela vai movendo esse eixo que vai levando para o gerador que está lá em cima, e esse gerador vai transformar essa força das águas, essa força mecânica das águas em energia elétrica, que vai ser levada para os outros pontos. E basicamente é o que é o coração, né, de uma energia baseada na força das águas, como acontece aqui na hidrelétrica de Balbina. Muito bem, então nós vimos aí o funcionamento, né, de uma usina hidrelétrica. E agora nós vamos verificar um pouco das vantagens e desvantagens, né, dessa fonte de energia e também de outras fontes mais à frente. E aí nós temos algumas vantagens, como energia limpa, né, renovável e com baixo custo operacional, comparado a outras fontes de energia, tá bom? Então ela vai armazenar energia, vai regular ali os rios, aí nós temos também, além das atividades voltadas para o setor terciário, né, que são atividades do turismo e também as atividades do lazer, que podem acontecer dentro dessas usinas, né, atividades ali voltadas também para as escolas, né, para a educação, entre outras questões. E aí nós temos as desvantagens, o alto custo de uma construção de uma hidrelétrica, né, considerado uma desvantagem se comparado também às outras fontes. Nós temos os impactos ambientais, a emissão de gases, acidentes também que podem acontecer, né? E também a questão do conflito por água, né? Então nós temos aí as áreas onde estão os rios, onde estão instalados, não apenas em território brasileiro, mas também como em outros países, né? E aí são algumas dessas desvantagens. Nós vamos agora seguir, conhecer uma outra fonte de energia, né? Nós temos uma utilização, se comparado principalmente à hidrelétrica, né, bem menor no território brasileiro, mas são fontes de energia que vêm aí aumentando, né, a sua produção e também a procura. Nós temos a energia solar, aí nós vamos verificar as características, é uma fonte de energia alternativa, né? A gente vai conhecer algumas delas. É uma fonte inesgotável. O Brasil ele recebe uma grande quantidade de radiação por conta da nossa localização, da nossa posição geográfica do nosso país, né? Nós estamos ali na zona equatorial e também entre os trópicos, né? E, consequentemente, essa região ela vai receber uma maior quantidade de incidência de raios solares. E aí isso é propício para a utilização como fonte de energia alternativa, né? E aí nós temos o Nordeste, que é a região mais beneficiada nesse aspecto, também por conta da localização, né? Mais próximo ali da região equatorial, alguns estados também da região norte, entre outras regiões. Ela pode ser usada tanto para gerar eletricidade também quanto para aquecer água, né? Então, em algumas áreas onde tem um custo mais elevado para você fazer esse aquecimento de água, ela também pode ser usada como uma fonte alternativa para reduzir o custo. No primeiro caso, aí a gente precisa ter uma placa especial que recolhe a energia solar, né? E essa placa ela vai transformar ali em energia elétrica. Nós temos aí nas imagens, né, essas placas
fotovoltaicas. Já no segundo caso, é instalado ali alguns coletores nas casas, né, nas residências, e o sol ele vai ser responsável para aquecer aquela água, né? E aí a água ela vai ser aquecida ao percorrer ali várias serpentinas. É como se fosse ali um gigante chuveiro elétrico, né? Mas a partir desses coletores que vão ser instalados, aí tem essas serpentinas, o que vai ser propício para essa geração, esse aquecimento de energia, certo? Agora nós vamos também assistir um vídeo para a gente entender um pouco mais de como é que se dá o funcionamento dessa fonte de energia. Então vamos assistir. A gente acredita que a energia solar é a energia do futuro. Sabe por quê? Porque ela é limpa, se renova a cada nascer do sol. Com isso, geramos energia sem explorar outros recursos naturais. Porque isso representa mais diversidade na matriz energética do país. Por exemplo, caso falte chuva, não vamos depender de fontes de energia mais caras ou poluentes. Nossa economia e nosso planeta agradecem. Porque o potencial de irradiação do Brasil é gigante. Até 5 vezes maior do que a Alemanha, maior geradora desse tipo de energia no mundo. Porque os painéis solares duram até 25 anos e são de fácil manutenção. E porque diminuem a conta de luz das famílias e das empresas. Os painéis funcionam assim. Eles absorvem a irradiação solar, um aparelho chamado inversor converte essa energia em eletricidade, que abastece os aparelhos e lâmpadas da casa ou da empresa. Se a energia produzida for maior do que a consumida, o excesso vai para a rede elétrica e vice-versa, um processo chamado de compensação. Para participar dele, basta trocar o medidor tradicional por um relógio bidirecional que mede a energia que entra e sai da rede. Acreditar na energia do futuro começa hoje. Santander, financiando projetos de energia solar no país. O que a gente pode fazer por você hoje? Muito bem, então nós verificamos aí o funcionamento desta fonte de energia e agora vamos ver também algumas das vantagens e desvantagens dessa fonte. Aí nós temos energia limpa, energia renovável, né? E também uma energia considerada aí sustentável, né? Essa fonte alternativa. Nós temos a economia na conta de luz. Hoje a gente já tem um custo, né, bem menor já dessas placas, a concorrência também, que aumentou, e isso acaba baixando ali, reduzindo o custo. A baixa manutenção, a longa vida útil, a valorização do imóvel, né? Se você vai comprar um imóvel que já tem ali energia solar, ele tende a ficar mais valorizado. E também aí a questão do futuro sustentável, né? De você trabalhar com a sustentabilidade, né? Desenvolvimento sustentável. E aí nós temos as desvantagens. Vamos observar o alto custo inicial, né? Quando você vai instalar, por isso você precisa verificar ali a questão do custo para você instalar as placas. Nós temos aí a intermitência, né, que é a menor geração à noite em dias nublados, também isso pode acontecer com relação a essa fonte de energia, já que ela vai ser gerada a partir da radiação solar. Dependência da tecnologia também é uma outra característica, uma desvantagem, e também a questão do impacto visual, né? Da modificação, como a gente pode observar aí na imagem, né, do telhado da casa, e também a gente tem a questão do descarte, né? Depois que terminar o tempo de uso dela, como é que essas placas elas vão ser descartadas? Onde elas serão descartadas? Se vai ser possível reciclar, entre outras questões. Então essas são algumas das vantagens e desvantagens desta fonte de energia. Vamos verificar a nossa próxima fonte. Nós temos a energia eólica. O Brasil ele possui também um grande potencial, né, assim como a energia solar, por conta da sua posição geográfica aí que nós verificamos nessa região intertropical, né? E aí nós temos também a região Nordeste, que vai se destacar pela quantidade ali, a intensidade, né, e a regularidade dos ventos, né? E aí essas turbinas, essas hélices, elas vão ser movimentadas a partir da intensidade e também por ser regular, né, os ventos nessas regiões, e elas vão trabalhar ali essas turbinas como se fosse um gigante ventilador, né? E aí também vai fornecer, gerar energia, transformar, né, em energia. Uma das vantagens dessa fonte é que ela não gera poluição, né? Mas a gente também tem outras questões ambientais, né? Devido a essas pás aí, como vocês podem observar na imagem, que são gigantes, e isso pode provocar ali
questões ambientais relacionadas ao ecossistema dessa região, né? E essas pás elas vão ser movidas pelo vento e geram eletricidade. A energia produzida por uma central eólica custa aí entre 60% ou entre 70% a mais que a mesma quantidade gerada por uma usina hidrelétrica. E isso acaba reduzindo, né, os investimentos em parques eólicos, né? Então a gente tem essa característica quando a gente vai comparar ali a usina hidrelétrica. Vamos verificar as vantagens e as desvantagens. A gente tem aí uma energia renovável, né? O custo também, uma energia limpa. Temos também a questão da geração de empregos nessas áreas, nesses parques eólicos, né? As pessoas que serão ali responsáveis por manter o controle e o fornecimento de energia. Diversifica, né, o mix energético que a gente tem no Brasil, então a gente tem outras fontes para ser utilizada e utiliza os terrenos menos utilizados, né? Aqueles terrenos que já estão ali por um processo de desertificação, que o solo já não é mais propício para a atividade da agricultura, e aí esses terrenos vão servir para esses parques eólicos. As desvantagens nós temos uma geração intermitente, né? Pois essa fonte ela precisa de baterias, a gente também tem a questão dos ruídos, o que vai prejudicar o ecossistema, principalmente a questão ali das aves, né, nessa região, o impacto visual também, aí nós temos risco para as aves, para os morcegos, para o ecossistema de uma forma geral. E compete com outros usos do solo, né, porque aquele solo às vezes ele não serve para a agricultura, mas de repentemente ele poderia servir para a atividade da pecuária. E aí a gente tem essa questão dessa competição, né, de como vai ser utilizado. Vamos agora para a biomassa. Nós temos aí a biomassa utilizando a matéria orgânica, né? Aí a gente pode observar na imagem uma usina para geração de energia através dessa biomassa. Entre as matérias-primas utilizadas, eu destaquei aí para a produção de biodiesel, né? Quais são essas matérias-primas, né? Nós temos o babaçu, a cana-de-açúcar, o girassol, soja, trigo, entre outras matérias-primas que vão ser ali transformadas, né? Nós temos essa biomassa e aí nós vamos ter também a geração de energia. Ela representa aí aproximadamente 9,1% da matriz elétrica e 8% da matriz energética do Brasil, né? E a gente viu também ali alguns gráficos em alguns anos de 2019, 2020, 2021, em que elas foram utilizadas. Vamos observar as vantagens e desvantagens, aí a gente trouxe 2 quadros para vocês observarem. A gente tem energia renovável, né? Nós estamos falando sobre as fontes de energia renovável, uma energia limpa, segura, se comparado também a outras fontes. Ela também vai gerar empregos ali onde essas usinas serão instaladas, né? Vai valorizar esses resíduos, né? Que muitas das vezes essa biomassa que vai ser utilizada, essa matéria-prima que não vai ser mais utilizada, e aí ela vai ser utilizada a partir dessas usinas para diversificar também a matriz energética do Brasil. A emissão de poluentes como desvantagem, né, a perda da biodiversidade, a questão também do alto custo, os impactos que isso pode gerar ali no solo, na água e também a questão de risco de incêndios. Aí foram algumas das desvantagens pontuadas para essa fonte de energia. Verificamos então algumas das fontes de energias alternativa, né, que são aí mais utilizadas, essa diversificação também que vem ocorrendo na matriz energética do Brasil. E aí nós vamos verificar agora na Amazônia. Aí eu trouxe para vocês algumas informações, né, de algumas fontes de energias que vão ser utilizadas na região da Amazônia. A gente tem os tipos de biomassa que vão ser utilizados, a gente viu ali de uma forma geral, mais especificamente a gente tem na nossa região o caroço tucumã, do açaí, a casca do cupuaçu, como matéria-prima, né, para geração de energia, além também de hidrelétricas que a gente vai encontrar na região. Aí a planta aquática, processo de biodigestão, bioetanol, da mandioca também fazem parte, né, dessas fontes para a geração de energia através dessas usinas de biomassa. O estado do Amazonas ele possui um sistema de geração de energia elétrica, gente, que vai ser baseado aí pelo petróleo. Nós temos também o óleo diesel e o óleo combustível, tá bom? Então essas são algumas das matrizes que fazem parte do estado do Amazonas. A gente viu ali da Amazônia de uma forma geral e agora do Amazonas.
O Amazonas é uma das potências nacionais na produção de gás natural, né? E a gente tem a criação no ano de 2009 do gasoduto Coari-Manaus. O combustível tornou-se a principal fonte de energia limpa na região, né? Se comparado ali à energia hidrelétrica, né? No entanto, não é uma fonte de energia renovável. Estamos falando apenas com relação à matriz energética do estado do Amazonas. E aí também temos outras fontes, né, de energia limpa que não são aí bastante utilizadas, né, como as hidráulicas, né, ou hidrelétrica. Nós temos também a eólica, maremotriz, geotérmica, né, entre outras fontes, né, que a gente pode citar também como podem ser utilizadas nessa diversificação dessa matriz energética da região. E aí nós temos a posição do estado do Amazonas, ocupando aí o 24º lugar na produção de energia solar, né? Quando a gente vai falar sobre o ranking do Brasil, o ranking nacional. A produção energética também através ali da energia solar, né? Apresenta vantagem por ser uma região coberta pela floresta amazônica, porém a gente tem aí uma garantia, né, da produção dessa energia solar devido à regularidade da luz solar. E aí a gente precisa pensar na questão de você instalar essas placas fotovoltaicas para não ocorrer o desmatamento, onde é que elas vão estar instaladas, entre outras questões, né? Pensar ali na floresta em pé. No final do ano de 2020, o governo estadual ele sancionou aí a lei número 5.350 para incentivar o aproveitamento de fontes de energias renováveis, né? Até mesmo para diversificar a matriz energética, né? E também a entrada de empresas com placas fotovoltaicas, né? Até mesmo para incentivar aí a população a utilizar outros meios, né? Outras formas, outras fontes de energia, principalmente quando falamos da energia solar, certo? Então essas foram algumas informações aí para a gente conhecer um pouco mais dessa disposição, dessa acessibilidade das fontes de energia que nós encontramos no nosso país. Então, assim finalizamos a nossa aula e até uma próxima.